Olá pessoal, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma celebração online da Aliança Bíblica Pio X. E essa noite eu quero que você aproveite esse momento de estudo de Palavra de Deus e também de louvor. Mesmo que nós estejamos longe, ainda continuamos sendo a igreja. E pensando nisso essa semana, eu lembrei de um texto de Hebreus capítulo 4, do versículo 14 ao versículo 16, aonde ele diz assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia, encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Então nós somos o povo da graça. Nós somos aqueles que podem se achegar com confiança ao trono de Deus, porque do trono de Deus emana a graça. E essa graça nós encontramos em Jesus Cristo. Então eu gostaria de fazer nesse momento uma oração, agradecendo a Deus por sermos esse povo da graça. Senhor Deus, nós agradecemos a Ti, porque Tu és o Deus que nos deu graça. E dessa graça nós podemos desfrutar e nos achegarmos com confiança. Não porque somos grandes, mas porque Tu é grande. E no meio da Tua grandeza, Tu possibilitou que pessoas humildes como nós pudessem desfrutar dessa Tua graça. Então, obrigado. Que hoje possamos participar disso, lembrando que nós somos o povo da graça. É isso que nós agradecemos em nome de Cristo. Amém. Agora, que vocês aproveitem um momento de louvor e de estudo da Palavra de Deus todos juntos, ok? Boa noite, pessoal. Hoje, essa noite, nós vamos iniciar o período de louvor lendo o Salmo 150. Diz assim: Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante sua muita grandeza. Louvai-o com som de trombeta, louvai-o com saltérios e com harpa. Louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de corda e com flauta. Louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. A palavra nos manda louvar a Deus em todos os momentos. Mas alguns poderão dizer: por que louvar a Deus na atual situação que nós nos encontramos? Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que nós devemos louvar a Deus porque Ele merece. Ele é o único que merece. Ele é o único que merece louvor e adoração. O nosso louvor não pode depender de nossas emoções, porque as nossas emoções mudam, mas o nosso Deus, Ele é sempre o mesmo. O verdadeiro adorador adora a Deus em todos os momentos, seja quais forem as circunstâncias. A palavra de Deus nos motiva a louvá-lo, porque revela o seu caráter perfeito e maravilhoso. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Tu és digno de todo louvor e adoração, Senhor. Tu criaste todas as coisas, no céu, na terra, debaixo da terra. Todas as coisas existem pela Tua palavra, Pai. Tu nos criaste também, conforme a Tua imagem e semelhança, Senhor. Por isso, essa noite nós queremos Te louvar, Senhor, apesar de todas as circunstâncias, Senhor. Apesar das perdas, doenças, crises. Ó Deus, Tu é maior que tudo isso, Senhor, e nós queremos Te louvar pelas maravilhas que Tu tens feito nas nossas vidas, Pai. Tu és o único digno de louvor e adoração, Senhor. Nós Te louvamos no nome do Senhor Jesus. Amém. Falam no que faz as tuas mãos.
eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Pai, porque enviaste teu Filho Jesus, que é a luz para os nossos caminhos, Pai. Nós possamos realmente andar no meio desse mundo, ó Deus, segundo os teus caminhos, segundo a tua luz, Pai, a luz do Evangelho, a palavra de Deus. Que possamos ser guiados pelo teu Espírito, ó Deus, e andar conforme a tua vontade. Nós te pedimos isso e te louvamos. No nome do Senhor Jesus. Amém. Olá mais uma vez, então vamos agora olhar para a palavra do Senhor. E o que eu quero que a gente esteja pensando essa semana é a respeito da mensagem do Evangelho. Você vai ver, inclusive nos devocionais que foram preparados, o tema é a rica mensagem do Evangelho. E para falar sobre essa rica mensagem do Evangelho, eu quero que você me acompanhe agora abrindo na carta de 1 aos Coríntios, e nós vamos ler o capítulo 1, do versículo 18 até o capítulo 2, versículo 5. O trecho é bastante curto, mas ainda assim é um trecho bastante rico. E eu quero que a gente olhe o texto parte por parte. A carta aos Coríntios foi uma carta que Paulo escreveu para uma igreja que ele havia implantado. E ele ficou sabendo que essa igreja ela teve vários problemas, problemas de pecado, problemas de divisões. E Paulo então escreve essa carta para de alguma forma tentar ajustar essas questões com a igreja. E é interessante que logo quando ele introduz algumas divisões na igreja, no capítulo 1, ele já parte para aquilo que une a igreja. Então, embora a igreja pense de forma diferente, embora nós tenhamos pessoas dentro da igreja que pensem de forma diferente, Paulo está apelando para essa igreja para que ela pense e se una em torno da única coisa que é capaz de unir todos nós. O que é isso? O Evangelho. E Paulo então ele fala que o Evangelho é o poder de Deus, o Evangelho é a sabedoria de Deus que tem poder para salvar. Então essa é a grande graça do Evangelho para nós hoje, que Paulo vai falar para a igreja aos Coríntios, mas também para nós, para o nosso coração. Então eu quero que você abra agora a sua Bíblia então, e nós vamos ler. Eu vou dividir esse trecho do capítulo 1, 18 até o 2, 5 em 3 partes. Então eu vou ler pausadamente cada uma das partes, para que depois nós possamos fazer o todo, ok? Daí vamos ler ele como um todo para ver isso que Paulo falou. Então o primeiro trecho é o capítulo 1, do 18 ao 25. Então acompanha aí na sua Bíblia. Paulo fala assim: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Aqui eu entendo que Paulo está dizendo o seguinte: a mensagem do Evangelho é uma loucura para o mundo. E como Paulo aqui está em Corinto, nós vemos que Corinto ela tem tanto uma vertente de pessoas judias, religiosas, judias, quanto uma vertente de gregos que estão muito conectados e ligados à filosofia. É isso que Paulo está se referindo aqui com sabedoria. Paulo, aqui nós podemos intercambiar a palavra sabedoria com filosofia. Então é óbvio que os gregos davam extrema importância para essa filosofia e para essa sabedoria. Mas Paulo vai falar o seguinte: não é nem pela sabedoria, nem pelos sinais poderosos que os judeus querem.
Então, o Evangelho, de certa forma, a mensagem do Evangelho, ela é uma loucura. Eu não sei se você já ouviu falar, eu creio que sim. Essas gerações mais novas, eu não sei, né? Mas a minha geração ouvia muito algumas histórias. E um dos meus escritores infanto-juvenis favoritos é o Hans Christian Andersen. É um dinamarquês que escreveu várias histórias, A Pequena Sereia, A Polegarzinha, Soldadinho de Chumbo. Ele tinha várias histórias, daquelas que a professora da biblioteca lia para nós nas historinhas, quando nós saímos com a turminha até a biblioteca para escutar uma história, em geral com fantoches. E, em geral, era sempre uma história de Hans Christian Andersen, e depois nós fomos introduzidos a outros contos dos irmãos Grimm, Os Porquinhos, a Branca de Neve e tudo mais. Mas eu gosto ainda hoje muito das histórias dele, e uma das histórias que eu curto do Andersen é O Patinho Feio. Você já deve ter ouvido falar sobre uma pata que chocou um ovo que não era de pato. E por esse ser que nasceu diferente dos seus irmãozinhos, ele foi meio que menosprezado por todos. Então ele ficou conhecido como O Patinho Feio, ele era um pato feio. E aí ele vai até a casa de um casal que o adota, o gato do casal espanta ele, e ele não encontra meio que o seu lugar no mundo, até que um dia ele encontra cisnes no lago, e ao enxergar o seu reflexo ele descobre que ele nunca foi um pato, ele era um cisne. Então o interessante dessa história é que aquele que foi menosprezado por todos, na verdade se tornou um belo cisne, muito mais bonito que os seus irmãos adotivos na idade adulta. O cristianismo, de certa forma, a mensagem do Evangelho, ela tem uma conexão. Porque para um sábio filósofo, é fraca a mensagem de um Deus que morre na cruz. Como assim um Deus morreu? Não faz sentido isso. E para os judeus que estavam acostumados com o Antigo Testamento, onde Deus abria o mar, onde Deus destruía nações, onde Deus fazia muros cair simplesmente com seu poder e fazia Israel prosperar. De repente dizer para um judeu que agora o Deus dele está preso em um madeiro, morrendo, não faz sentido. Então é por isso que Paulo vai falar que a mensagem do Evangelho, ela é loucura. Ainda assim, Paulo vai falar que essa loucura, com a aparência de fraqueza, na verdade é a forte sabedoria de Deus encarnada. Então o Evangelho, a mensagem dele é louca, porque a suposta sabedoria humana é refutada por Deus. Por quê? Porque o homem é incapaz de chegar a Deus por ele mesmo. Então Deus refuta toda a sabedoria humana. Nenhum homem chega a Deus por seu intelecto. Nenhum homem é capaz de entender Deus de uma forma intelectual por meio da sua própria mente. Então essa ideia, às vezes, que nós temos de que nós precisamos de uma sabedoria para crescermos pessoalmente, entendermos melhor o universo, não é cristã. Não é cristã, porque o cristianismo verdadeiro, em essência, ele diz que é impossível ao homem entender e chegar ao conhecimento de Deus por seu próprio intelecto humano. Então Paulo vai falar que é sim uma loucura. Ao mesmo tempo, Paulo fala que o mundo é efêmero, o mundo é passageiro. A mensagem e a sabedoria do mundo também é efêmera e passageira. Por isso não faz sentido Deus ser apresentado por meio da sabedoria humana, que é efêmera, que é passageira. Um Deus que é eterno. Então, o que vai acontecer é que o Evangelho, a mensagem do Evangelho, ela não repousa em sabedoria humana. Deus, em sua infinita sabedoria, escolheu salvar a humanidade por meio da cruz. É isso que Paulo está dizendo aqui. Agora, imagina você que hoje nós vivemos em um mundo que até tem algum verniz de cristianismo. Nós temos aí cidades chamadas São Paulo, nós temos aí praças chamadas São Pedro, nós temos cruzes em alguns lugares por aí. Então há um verniz de cristianismo em nossa sociedade. Então quando a gente vai falar sobre o Evangelho de um Jesus na cruz, o pessoal mais ou menos sabe do que nós estamos falando.
Os gregos e os judeus que estavam ouvindo Paulo nesse momento, eles não faziam ideia disso. Paulo está introduzindo esse conceito para eles. Aí está o porquê Paulo está então tão enfático. Então ele fala que é impossível ao homem alcançar Deus no exercício da sua intelectualidade. O homem só pode alcançar a Deus por meio da pregação do Evangelho. Paulo vai continuar, e agora nós vamos ler então do versículo 26 até o versículo 31 do capítulo 1. Guarda o que nós falamos agora, depois nós vamos fazer uma junção de tudo isso. Aí ele fala agora assim: irmãos, pense no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios. Escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, no qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Aqui nessa parte eu vejo que Paulo agora, primeiro ele falou, a mensagem do Evangelho é loucura. Até aí a gente aceita bem. Agora ele vai falar de nós, tá? E ele vai falar o seguinte: os mensageiros do Evangelho são insignificantes. Aí você diz, espera, como assim? Sim, Paulo está falando para os coríntios, mas de certa forma Paulo está falando para mim. E é interessante como nós vivemos em um mundo onde as pessoas dão extremo valor para serem alguém. Eu acho que o maior apelo que nós vemos das pessoas hoje é nas redes sociais, onde as pessoas estão mendigando likes, mendigando views, para que as suas redes sociais alcancem um patamar. Aí eles gostam de falar quantos seguidores tem no Twitter, ou quantos seguidores tem no Instagram, quantos amigos tem no Facebook. E aí a gente comenta e a gente quer ver como é que as pessoas comentaram, o que comentaram foi, se gostaram, se não gostaram, se esse comentário foi enviado para mais alguém, compartilhado e tudo mais. E eu vejo que a gente, no fundo, ainda sofre de um problema narcisista e a gente ainda quer ser alguém. E Paulo agora é enfático em dizer para essa igreja de Corinto, dizendo, pense em quem vocês são. Pense em quem vocês eram quando receberam o Evangelho. Poucos de vocês eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Havia alguns que eram poderosos, de nobre nascimento e tudo mais, que ele fala que poucos eram, mas então esses poucos existiam. Então a grande questão aqui é que Paulo não está impedindo poderosos, pessoas de nobre nascimento de chegarem ao Evangelho. Mas Paulo está dizendo que Deus colocou essa mensagem em pessoas tão simples e humildes para que realmente agora a força do Espírito seja revelada. O Evangelho ele não é uma mensagem que vai ser aceita pelas pessoas por meio do quanto eu sou grande, porque esse foi um dos maiores problemas que a igreja arrumou no meio da história. Porque quando Roma, por meio de Constantino, aceita o cristianismo como religião oficial, eu vejo que há benefício nisso, mas eu vejo que isso gerou para a igreja muitos problemas. Porque agora, se o imperador é cristão, muitos se tornaram cristãos porque o imperador era cristão, e não por serem chamados pelo Evangelho. Então, no fundo, o que eu quero dizer para você é que parece que o Evangelho, lembrando uma música dos Engenheiros do Havaí, do Humberto Gessinger, onde ele fala assim, me interessa o que não foi impresso e continua sendo escrito à mão, escrito à luz de velas, longe da multidão, ou quase na escuridão, longe da multidão.
Parece que o Evangelho foi feito para ser isso. O maior problema do Evangelho é quando ele se torna midiático, é quando ele se torna a moda. E o que Paulo está dizendo aqui é que ele deve ganhar o mundo. Nós não devemos deixar de evangelizar. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que o Evangelho ele não é feito para grandes holofotes, como muitas pessoas acham, ainda hoje tentam, né? Na verdade, o Evangelho ele é uma mensagem louca que deve ser transmitida por pessoas simples. Mas é claro que ele deve ganhar o mundo. Agora pensa você nos 11 discípulos de Jesus que sobraram, eu estou excluindo Judas aqui, óbvio. Quem eram aqueles homens? Jesus poderia ter escolhido reis, Jesus poderia ter escolhido imperadores, Jesus poderia ter escolhido delegados romanos, Jesus poderia ter escolhido grandes teólogos judeus para levar o seu reino adiante. E Jesus escolheu pessoas simples. A maior parte dos seus discípulos eram pescadores. Pescadores, humildes, pouco letrados. Um deles era um coletor de impostos. Os outros nós nem sequer sabemos o que eles faziam. Tinha o outro Simão, né? Nós temos o Simão Pedro, que era o pescador, e nós temos o Simão Zelote, que a única coisa que diz é que ele era zelote, ou seja, parece que ele era um partidário de que a Judéia fosse independente de Roma e lutava para isso acontecer. Fora isso, nós não sabemos quem eles eram. E eu acho que essa é a coisa mais importante. Quando Jesus abriu mão da sua glória divina no céu para vir como um servo, como Paulo fala em Filipenses e como os nossos evangelhos narram, né? Jesus estava ensinando uma coisa essencial para os mensageiros do evangelho. Nós não precisamos ganhar os holofotes. E hoje eu vejo que há muita disputa entre teólogos, mas uma disputa de holofotes, para saber quem tem a razão e quem não tem. E o Evangelho, ele alcança o mundo por meio de pessoas simples. Então, Paulo vai dizer que foi o próprio Deus que chamou pessoas simples para serem testemunhas desse Evangelho. O mundo grego aqui não era diferente do nosso, ele valorizava o que? A intelectualidade, a influência social, e Paulo vai dizer que Deus não valoriza isso. Deus escolhe o fraco e o louco para envergonhar um mundo que se ancora na força e na sabedoria. Eu lembro de quando Mateus deixa a coletoria para se tornar um dos discípulos de Jesus, ele oferece um jantar, ele convida pessoas para participarem desse jantar, e alguns fariseus estavam lá. E eles começam a se cutucar dizendo, nossa, quanta gente pobre, quanta gente pagã, né? O que está acontecendo aqui? E Jesus chega até esses líderes religiosos e ele diz assim, eu vim para os doentes, eu não vim chamar os sãos. O que Jesus em teoria está dizendo? Eu vim para aqueles que precisam de mim. Se vocês acham que não precisam, tudo bem, podem ir embora. Na verdade, então, todo mundo que se achega ao evangelho da loucura precisa enxergar a si mesmo como alguém ilimitado. Nós nos enxergamos como limitados, como fracos, ou estamos querendo ser um bom testemunho de Jesus nas altas classes sociais, com canais que bombam milhares de seguidores, e aí a minha pergunta é, se tem milhares de seguidores, é mesmo o evangelho? Porque a nossa mensagem é uma loucura. Ainda hoje a mensagem é louca. Eu não sei, mas qualquer um de nós que tenta evangelizar, e é quando eu faço isso, vai muito bem quando eu começo a falar de um Deus de amor, um Deus de graça, mas quando eu chego na parte da cruz, em geral, as pessoas tendem a dizer, não, mas como assim? Então o evangelho continua sendo uma loucura. E eu continuo sendo uma pessoa simples pregando o evangelho. Deus agora então escolheu aquilo que é fraco porque faz parte do plano dele. Paulo é enfático em dizer que foi Deus quem escolheu que as coisas funcionariam assim. Então faz parte do plano de Deus usar pessoas insignificantes. Por quê? Porque quanto mais insignificante eu sou, mais as pessoas conseguem enxergar Deus e não a mim, não a minha sabedoria, não o meu intelecto. Por isso eu acho que nós cristãos, às vezes, nós não precisamos ser ignorantes, mas nós podemos abrir mão de muito na nossa intelectualidade
para que o Evangelho seja realmente visto. Uma vez eu estava escutando um pregador, Hernandes Dias Lopes, ele estava falando, e durante uma pregação dele, ele contou uma historinha que eu acho bem interessante. Diz que uma vez tinha uma igreja e atrás do pregador tinha uma cruz, né? Na parede de trás tinha um vitral que tinha uma cruz grande. E o pastor daquela igreja, ele era o pregador mais comum que estava ali. Então ele era uma pessoa alta, e quando as pessoas olhavam de baixo, o palco estava mais alto, ele, como era alto, ele bloqueava a visão do vitral, que era uma cruz. E ele pregava. Um dia veio pregar um pregador mais baixinho, e diz que nos bancos da frente sempre tinha mãe e uma filha. E quando subiu aquele homem mais baixinho, a menina olhou para a mãe e disse assim: mãe, hoje quem vai pregar não é aquele cara que tampa Jesus, né? É isso que Paulo está falando para nós. Claro que aqui nós estamos falando de uma visualização, mas nós podemos usar exatamente isso como ilustração. A minha pregação, ela tem que revelar Cristo. E a minha intelectualidade não pode tampar a visão da cruz. Eu sei que para nós seria uma tentação tentar evangelizar usando argumentos extremamente elaborados, intelectualizados, para que nós ganhemos as pessoas, para mostrar para as pessoas como o cristianismo é um tipo de fé inteligente. E quem me conhece sabe que essa é uma tentação para mim. Mas quando eu olho para Paulo, que era um sábio, que era uma mente brilhante, dizendo a mensagem é louca e os mensageiros insignificantes, eu preciso tentar revelar então que o Evangelho não é obra humana, o Evangelho é obra de Deus. Então toda a glória não pode repousar sobre a minha sabedoria ou sobre a minha intelectualidade, ela tem que repousar exclusivamente em Deus. Então agora Paulo vai falar que a vida nova, ela brota de Deus por meio da pregação de pessoas insignificantes, para agora podermos desfrutar de uma intimidade com Deus e fazer parte do seu corpo. E aí nós temos sabedoria, e aí vem a pergunta: qual é a sabedoria? A sabedoria de Deus encarnou em Cristo. Também ela é justiça, e você pergunta: onde é que está a justiça de Deus? A justiça de Deus foi operada na cruz. Tá, e a santidade? A santidade é o processo de estarmos agora separados em Cristo. E a redenção é o resultado desse resgate maravilhoso que Deus fez. Por isso ele termina no versículo 31, para que, como está escrito, quem se gloriar, se glorie em Deus. E no versículo 30, isto é, justiça, santidade e redenção. Aí está a sabedoria de Deus no Evangelho. Então a nossa satisfação repousa somente em Deus, porque glorificamos a Deus. Já que a mensagem é louca e os mensageiros são insignificantes, agora nós chegamos então à última parte que Paulo vai falar sobre isso, que é o capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 5. Acompanhem comigo aí. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, eu não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus. Pois eu decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que eu estive entre vocês. A minha mensagem e a minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração de poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Primeira parte, Paulo fala então, a mensagem é loucura. Segunda parte, os mensageiros são insignificantes. Mas a terceira parte, ela fala o seguinte: o poder do Evangelho é divino. Então, é uma mensagem louca por meio de pessoas insignificantes, com a poderosa mensagem de Deus ali. Então, o Evangelho agora, ele vai ser expressado por Paulo agora, em que ele mesmo vai dizer: gente, eu vivo essa verdade. Eu falei para vocês que a mensagem é louca e que vocês eram pessoas insignificantes, mas eu mesmo, agora ele vai encarnar essa mensagem. A minha pregação, ela não se baseou em momento algum em argumentos humanos. Ele vai ser mais enfático ainda, ele vai dizer o seguinte:
Eu tirei tudo que era desnecessário do Evangelho e sobraram apenas 2 elementos: Cristo e a cruz. Cristo crucificado. É isso que eu tenho a dizer para vocês. Essa é a essência do evangelismo. Nós temos que levar para as pessoas esse Cristo crucificado. Não apenas um Cristo intelectualizado, não apenas um grande mestre, não apenas um exemplo de vida, porque o maior exemplo de Jesus foi a morte. Foi a entrega dele na cruz. Então, Paulo vai dizer que o discurso cristão, ele não é um discurso lindamente elaborado. Ele é apenas um testemunho de Deus. Eu lembro das palavras da mulher samaritana no poço. João capítulo 4, se você quiser ler, você pode ler em casa. Uma mulher provavelmente levantou uma manhã e ela não queria encontrar com muita gente. Por que ela não queria encontrar com muita gente? Porque ela vai buscar água no poço no pior horário possível. Então essa mulher ela não quer encontrar alguém. Ela está chegando lá ao meio-dia, quando o sol está forte, escaldante, e ninguém quer pegar água no sol escaldante. Mas ela quis. Por quê? Porque provavelmente ela não quis encontrar ninguém. Chegando lá naquela manhã, ela encontra escorado em algum ponto ali daquele local um homem, para piorar, um homem judeu. Ela tenta passar por ele ilesa. Talvez ela baixe a cabeça, ela pega o cântarozinho dela e vai na direção do poço e ela pensa assim, bom, quem sabe se eu não incomodar ele, ele também não me incomoda. Mas para piorar toda a situação, esse homem judeu resolve dirigir a palavra a ela. E ele diz assim, me dá um pouco d'água. E essa mulher agora, ela diz assim, você é um judeu falando comigo? Porque ali naquele momento Jesus quebrou vários paradigmas. Primeiro, um judeu falando com uma mulher que não é sua esposa, sua filha, sua irmã ou alguém que ele precisava. Segundo, uma mulher samaritana. Ela se escandaliza com o ato de Jesus, mas Jesus não, porque Jesus não dá bola para esses conceitos sociais que a gente tem. Jesus quebra todos esses paradigmas e ele pede água para essa mulher, ele começa a conversar e ele diz que ele tem uma água que não é do poço, que a mulher pode tomar e saciar a sede da sua alma. Ela para então nessa conversa e de repente, quando ela entende o que Jesus falou, essa mulher que não queria falar com mais ninguém, ela vai na direção do povo. E diz que ela vai e encontra muitos samaritanos. Ela levantou dizendo, hoje eu não quero encontrar ninguém. Por quê? A gente não sabe, a gente pode cogitar e não vem ao caso agora. Mas de repente ela está falando com um monte de samaritanos dizendo, venham ver um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Será que ele não é o Messias? A grande questão aqui é que, olha o elemento que essa mulher usa para evangelizar. A vida dela. Um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Ela compartilhou a vida dela e como Cristo entrou nessa vida dela, oferecendo para ela uma cura para essa sede da sua alma, e ela vai lá abrir a vida agora para os samaritanos que vão encontrar Jesus, pedem para Jesus ficar lá. E o texto de João 4 termina com muitos samaritanos creram. O nosso discurso ele não precisa ser eloquente. Porque se o meu discurso é eloquente, eu corro o risco de tornar as pessoas fãs do meu discurso. E isso é um perigo, porque se as pessoas se tornam fãs do meu discurso, elas não são mais fãs de Jesus. E é aí que nós temos que parar, porque é Cristo que faz, que é a parte mais importante do meu discurso. Então eu não estou dizendo para a gente pregar Cristo de qualquer jeito, mas eu estou dizendo para nós usarmos nossa vida e mostrar como Cristo influencia a nossa vida e levarmos isso lá. Eu não preciso de um discurso elaborado. Às vezes no teu grupo célula, talvez você tenha, a pessoa diz assim, hoje você vai fazer o estudo. E o pessoal fica, às vezes, eu vou fazer o estudo e tudo mais. Eu, às vezes, fico até um tanto quanto envergonhado, e surgiu isso em um último grupo que Simone e eu participamos via Zoom, que não é o nosso grupo, porque o nosso grupo já está acostumado comigo, então isso acaba sendo normal. Mas eu lembro que a pessoa disse, não, mas o Edgar hoje não vale. Eu disse, claro que vale, eu preciso ouvir de Jesus na tua vida. As pessoas acham que meu discurso é bom. Na verdade, o meu discurso ele tem que desaparecer.
Porque o que tem que aparecer no meio disso tudo é Cristo. E vou dizer para vocês, ouvindo o que a pessoa falou e compartilhou, foi muito gostoso e foi muito legal. E eu fui edificado. E todos naquela noite foram edificados também. Então, o discurso cristão ele é só um testemunho. Ele não é um grande discurso elaborado. Paulo ele vai excluir então da sua pregação qualquer eloquência humana e vai deixar ali Jesus na cruz. Jesus na cruz. E esse Jesus agora então, ele vai apresentar para as pessoas. A eloquência humana, ela deve dar lugar para o poder divino do Espírito Santo. Então Paulo diz assim, eu só preguei o Evangelho para que vocês vejam o poder de Deus. Por quê? Porque quando o pregador é limitado, só por Deus mesmo é que nós vemos a glória. E isso eu acho muito legal. Por quê? Porque às vezes, no nosso afã como igreja, nós estamos procurando grandes pregadores do Evangelho. E eu vou dizer para vocês o que nós temos que fazer como igreja. Nós temos que procurar pequenos pregadores do grande Evangelho. É isso que nós devemos fazer. Então, não é a fama. Às vezes eu vejo pessoas fazendo carreatas. Eu vou lá não sei aonde porque fulano vai falar. Eu não tenho nada contra isso, mas se você está indo lá para ouvir fulano, eu diria para você, fica em casa. Porque você tem que ir lá ouvir o Evangelho. E se a tua maior motivação para sair de um local e ir até outro local não é o Evangelho será pregado, mas sim quem vai pregar o Evangelho, eu vou dizer para você, você talvez esteja com a motivação errada. Porque Paulo, ele mesmo vai dizer para os coríntios, e Paulo escreveu nada mais do que 12 cartas que são inspiração divina para nós, Romanos, 2 de Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão, 1 Timóteo, Tito e 2 Timóteo, Paulo, as 2 de Tessalonicenses. Paulo escreveu todas essas cartas. E agora ele está dizendo aqui, quando eu estive entre vocês, foi com fraqueza, temor e tremor. Para quê? Para que vocês não achem que a minha mensagem se baseava em argumentos humanos. Então, Paulo vai falar que um pregador limitado de um evangelho correto é muito mais eficaz do que um grande pregador que as pessoas vão correr atrás para lá e para cá, porque na verdade o que menos importa é o mensageiro. Eu estou esperando uma peça para o meu carro que eu comprei na internet. Eu comprei um coletor de admissão para o meu carro e eu estou esperando. E como tem muito fluxo agora de mercadorias rolando pela internet, né? Essa peça está vindo de São Paulo, eu estou esperando para ela ter chego dia 2 agora de junho e não chegou. E eu disse, poxa, o que foi? O que aconteceu? Aí eu fui lá no correio, peguei um número e olhei mais uma vez e aí eles aumentaram a data para até o dia 9 de junho. Então eu estou esperando que até o dia 9 de junho venha essa peça para que eu possa colocar no meu carro. Agora eu vou dizer para vocês, eu não estou nem um pouco interessado com o nome do carteiro que vai entregar essa peça. Se ele fizer bem o trabalho dele, bem certinho, eu não preciso nem saber o nome dele. Porque o que me importa é o que eu adquiri. Nós às vezes fazemos a mesma coisa com o Evangelho. Nós queremos receber a mensagem de Deus que nós pedimos, mas a gente quer o nome, o CPF, a altura, a cor do cabelo e os olhos do entregador. Parece que a gente dá mais importância para um belo entregador do que pela mensagem do Evangelho. E o que eu acho que nós temos que parar um pouquinho é rever esse nosso cristianismo. Porque o que menos importa são os mensageiros. Paulo já falou isso anteriormente. Porque a mensagem, ela é o poder de Deus para nós. Então agora eu quero ler esse trecho como um todo, para fazer todo sentido agora. Então acompanhe mais uma vez ali, 1 aos Coríntios, capítulo 1, nós vamos começar no versículo 18 e vamos terminar no versículo 5 do capítulo 2. E diz assim: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios, rejeitarei a inteligência dos inteligentes.
Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, pense no que vocês eram quando chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar os fortes. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, eu não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus. Pois eu decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo, e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que eu estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então, a mensagem do Evangelho é loucura, mas não há outra que leve à salvação. Continuemos a pregar essa mensagem. Os mensageiros são insignificantes, mas não há outros. Então, continuemos nós mesmos pregando o Evangelho. Não vamos ficar tentando procurar grandes homens para pegar o Evangelho, nós é que vamos fazer isso. E o terceiro, o poder de Deus repousa na cruz de Cristo. Não há nada mais poderoso que isso. Vamos baixar nossa cabeça e vamos orar? Senhor Deus, obrigado pela mensagem louca, mas ainda assim riquíssima do Evangelho. Deus, obrigado, porque embora a nossa insignificância, Tu nos escolheu para sermos os portadores e testemunhas dessa mensagem. E Deus, obrigado, porque só assim podemos ver que o Evangelho é o Teu poder para nós. Deus não nos faz olhar para qualquer outro poder, porque o poder está no Evangelho, o qual nós cremos, e é esse que nós testemunhamos. Eis aí a Tua sabedoria. Enquanto, assim como muitos judeus, o mundo está esperando sinais miraculosos, assim como os gregos, esse mundo está buscando sabedoria e intelectualidade humana, nós temos uma mensagem riquíssima, guardada em vasos tão simples e humildes como somos. Deus, faz com que Tua igreja perceba isso. Deus, não permita que essas igrejas de grandes pregadores se acomodem dizendo, não, ele fala melhor que eu, deixa ele pregar o Evangelho. Não permita, Pai, que essas pessoas que estão fazendo doutorado, mestrado em teologia, sejam as únicas que se sintam capazes de levar a Tua mensagem, porque todos nós somos capazes. Porque o Teu poder, ele se revela por meio da fraqueza. E assim como Paulo fez, também nós sejamos corajosos pregadores do Evangelho. Para esse mundo que está tão carente, para esse mundo que está tão necessitado de uma mensagem de conforto, de uma mensagem verdadeira para que coloque a sua confiança. Deus, levanta essa Tua igreja. É isso que pedimos em nome de Cristo. Amém.
Muito bem, meus amigos, eu espero que essa mensagem tenha encontrado espaço no nosso coração. Para você que acompanha as nossas celebrações, nós ainda vamos continuar com as celebrações online. Nós não abriremos a nossa sede, mas quando abrirmos, você será avisado nas nossas redes sociais, por meio do WhatsApp também, que nós estamos usando agora para todos os membros. Então, tudo vai ser comunicado ali. Mas continue aproveitando e continuemos sendo igreja, porque a nossa distância, como Paulo vimos aqui, Paulo estava distante dos coríntios nesse momento, mas ele manda uma carta e edifica aquela igreja. Nós hoje temos WhatsApp, nós temos Facebook, nós temos Twitter, nós temos Zoom, nós temos Skype, nós temos Google Meeting, nós temos uma infinidade de coisas para estarmos e continuarmos presentes na vida uns dos outros. Então façamos isso, porque nesse momento de distanciamento, isso não quer dizer que nós deixamos de ser igreja. Pelo contrário, ainda somos a igreja e ainda temos um contato. E o mais forte deles é o contato de Cristo em nossas vidas, que nos une e nos faz um só corpo. Ok? Então, uma boa semana a todos.